Olá pessoal, tudo bem? O horário eleitoral parece não ter feito tanta diferença no pleito conforme se imaginava, pelo menos nesse primeiro momento, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas, inclusive a pesquisa Ibope divulgada ontem. E aí muita gente fica questionando, bom, com a chance muito grande do prefeito Alexandre Calil vencer no primeiro turno, para que serve essa reta final de eleições, esse mês final de eleições, né? O que está em jogo nesse mês final de eleições? É bom lembrar que as eleições não terminam quando as urnas se fecham, né? É claro que os projetos políticos, eles são pensados em longo prazo, muitas vezes, né? E o tamanho das vitórias ou derrotas faz diferença para o futuro dos candidatos, né? Obviamente, a gente viu isso nos últimos anos. Um bom exemplo é o caso do Rodrigo Pacheco. Ele perdeu as eleições em Belo Horizonte, teve apenas 10% dos votos, mas aqueles cerca de 10% foi considerado uma votação expressiva, até por conta dele estar chegando, tá criando ainda o seu nome na política. E isso foi fundamental para que depois ele fosse candidato ao Senado e vencesse a disputa para o Senado. Hoje é senador por Minas Gerais. Quer dizer, esse projeto começou lá na eleição municipal, 2 anos antes dele ser eleito senador. E, por outro lado, Délio Malheiros, por exemplo, que teve o apoio do prefeito Márcio Lacerda, acabou não se viabilizando. E isso tirou ele do jogo político, obviamente. Não se fala mais em Délio Malheiros, né? Na eleição presidencial também, o Alckmin, pela votação que teve, ficou inviabilizado politicamente. Não se fala mais, em geral, do Alckmin. Ele diminuiu naquela eleição. Por outro lado, Ciro Gomes, que ficou em terceiro, apesar de não ter conseguido nem ir para o segundo turno, a votação dele foi considerada expressiva o suficiente para que o projeto dele continuasse. Tanto é que ele é colocado aí como um candidato, um provável candidato nas eleições de 2022. Isso faz muita diferença, né? No caso dos candidatos aqui em Belo Horizonte, a Áurea Carolina, por exemplo, dentro das estratégias e do grupo que a sustenta, há uma análise de que a grande chance dela, as possibilidades maiores dela, são na próxima eleição municipal. E que essa eleição era importante para fortalecer o nome, né, e para viabilizá-la para isso. Então, no caso da Áurea, se ela consegue, por exemplo, ficar à frente do Nilmário Miranda, que é o outro nome da esquerda, nas eleições municipais, ela ajuda nessa construção, principalmente para pressionar pela criação de uma frente ampla de esquerda nas próximas eleições, mostrando que o PSOL tem hoje viabilidade, mais viabilidade do que o PT, eventualmente, na disputa municipal. Então, para ela, mesmo não indo para o segundo turno, mesmo perdendo no primeiro turno, se ela fica à frente do Nilmário Miranda, acaba saindo maior do que entrou nas eleições. João Vitor Xavier, por outro lado, como tem muito tempo de TV, muito mais do que os outros, né? Mais do que os outros candidatos, exceto o prefeito, que tem um tempo mais ou menos parecido, menor, mas parecido, o João Vitor, em relação aos demais, tem um tempo muito maior. Então ele precisa estar muito à frente dos demais. Ele está oscilando positivamente, crescendo aos pouquinhos, está com 7%, mas é pouco para o tamanho do latifúndio eleitoral aí que ele tem, né, no horário eleitoral. Então, se ele não crescer e se a derrota não for com uma votação expressiva dele, ele acaba diminuindo em relação ao que se esperava no início da campanha. Para ele, o desafio é maior nesse sentido. Ele precisa estar aí com mais de 2 dígitos, ele precisa se viabilizar melhor para as próximas eleições. E outros candidatos, mesma coisa. Lafayette Andrada, por exemplo, está chegando num momento da trajetória política que, para deputado federal, poderia eventualmente passar a senador, mas com o resultado, pelo menos até agora, das eleições, e ainda com esse problema do André do Rep, fica muito difícil. E assim vai os demais candidatos. Um abraço para vocês e até mais.